Saudação fraternal a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus possa ser nossa companhia de caminhada hoje e sempre. Vamos neste vídeo conhecer mais um relato mediúnico deste livro chamado Vozes do Grande Além. Livro ditado por espíritos diversos e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Avancemos então para o relato número 48 de título Angústia Materna, abre aspas. Atingíramos o horário de lições em nossa reunião da noite de 17 de maio de 1956, quando trazida ao recinto por nossos benfeitores espirituais, a irmã desencarnada Sebastiana Pires se utilizou das possibilidades mediúnicas para transmitir-nos sua história, que passamos à consideração de nossos leitores como doloroso ensinamento ao amor materno. O coração materno é uma taça de amor em que a vida se manifesta no mundo. Ser mãe é ser um poema de reconforto e carinho, proteção e beleza. Entretanto, quão grave é o ofício da verdadeira maternidade. Levantam-se monumentos de progresso entre os homens e devemo-los em grande parte às mães abnegadas e justas. Mas erguem-se penitenciárias sombrias e devemo-las, na mesma proporção, às mães indiferentes e criminosas. É que muitas vezes transformamos o mel da ternura, destinado por Deus à alimentação dos servidores da terra, em veneno do egoísmo que gera monstros. Fala-vos, pobre mulher desencarnada, suportando nas esferas inferiores o peso de imensa angústia. Resumirei meu caso, para não inquietar-vos com a minha dor. Moça ainda, desposei Claudino, um homem digno e operoso, que ganhava honestamente o pão de cada dia em atividades comerciais. Um filhinho era o maior ideal de nossos corações, entrelaçados no mesmo sonho. E por essa razão, durante 6 anos consecutivos, orei fervorosamente, suplicando a Deus nos concedesse essa bênção. Uma criança que nos trouxesse a verdadeira alegria, que nos consolidasse o reino de amor e felicidade. Depois de 6 anos, o filhinho querido vagueia em nossos braços. Chamamos-lhe Pedro, em homenagem ao segundo imperador do Brasil, cuja personalidade nos merecia entranhado respeito. Contudo, desde as primeiras horas em que me fizera mãe, inesperado exclusivismo me tomou o espírito fraco. Acalentei meu filho, como se a alma de uma leoa me despertasse no seio. Não obstante os protestos de meu marido, criei Pedro tão somente para minha admiração, para o meu encantamento e para o meu círculo estreito de nossa casa. Muitas vezes, perdia-me em cismas fantasiosas, arquitetando para ele um futuro diferente, no qual, mais rico e mais poderoso que outros homens, vivesse consagrado à dominação. Por esse motivo, mal ensaiando os primeiros passos, Pedro, estimulado por minha leviandade e invigilância, procurava ser forte em mau sentido. Garantido por mim, apedrejava a casa dos vizinhos, humilhava os companheiros e entregava-se no templo doméstico aos caprichos que bem entendesse. Debalde,
Claudino me advertia, atencioso. Meus princípios, porém, eram diversos dos dele, e eu queria meu filho para vaidosamente reinar. Na escola primária, Pedro se fez pequenino demônio, desrespeitava, perturbava e destruía. Ainda assim, vivia eu mesma questionando com os professores, para que lhe fossem assegurados privilégios especiais. A criança era transferida de estabelecimento a estabelecimento, porque instrutores e serventes me temiam a agressividade, sempre disposta a ferir. Em razão disso, na primeira mocidade, vi meu filho incapacitado para mais amplos estudos. A índole de Pedro não se compadecia com qualquer disciplina, porque eu, sua mãe, lhe favorecera o despotismo, a vaidade e o orgulho gritantes. Quando nosso rapaz completou 16 anos, o pai amoroso e correto providenciou-lhe tarefa digna, mas fim do terceiro dia de trabalho, Pedro chegou em casa choramingando, a queixar-se do chefe, e eu, em minha imprudência, lhe aceitei as lamentações e exigi que Claudino lhe dobrasse a mesada, retirando-o do emprego em que, a meu ver, apenas encontraria pesares e humilhações. O esposo me fez ver a impropriedade de semelhante procedimento. No entanto, amava-me demais para contrariar-me os caprichos, e a breve tempo, nosso filho entregou-se a deploráveis dissipações. Aquele para quem idealizara um futuro de rei, chegava ao lar em horas avançadas da noite, cambaleando de embriaguez. O olhar piedoso de Claudino para minhas lágrimas dava-me a entender que as minhas preocupações surgiam demasiado tarde. Todos os meus cuidados foram então inúteis. Gastador e viciado, Pedro confiou-se à bebida, à jogatina, comprometendo-se em estelionato de grandes proporções, em que o nome paterno se envolveu numa dívida muito superior às possibilidades de nossa casa. Claudino, desditoso e envergonhado, adoeceu, sem que os médicos lhe identificassem a enfermidade, falecendo após longos meses de martírio silencioso. Morto, aquele que me fora companheiro devotadíssimo, vendi nossa residência para solver grandes débitos. Recolhi-me com Pedro num domicílio modesto. Entretanto, embora me empregasse aos 50 anos para atender-lhe às necessidades, comecei a sofrer das mãos do meu filho ébrio dilacerações e espancamentos. Certa noite, não pude conter-lhe os criminosos impulsos e caí, golfando sangue. Internada num hospital de emergência, senti medo de partilhar o mesmo teto com um homem que meu ventre gerara com desvelado carinho e que se transformara agora em desapiedado verdugo. Fugi-lhe assim ao convívio. Procurei velha companheira da mocidade, passando a morar com ela num bairro pobre, e juntas organizamos pequeno bazar de quinquilharias. Pensava em meu filho agora, entre a saudade e a oração, entregando-o à proteção da Virgem Santíssima. Fim da tarefa diária, recolhia-me a sós em singelo aposento, trazendo em minhas mãos o retrato de Pedro
e rogando ao anjo dos desvalidos, amparasse aquele cuja posição moral eu apenas soubera agravar com desleixo delituoso. Amealhei algum dinheiro. 10 anos correram apressados sobre a minha nova situação. E porque as nossas migalhas viviam entesouradas em meu quarto de velha indefesa, cada noite me armava de um revólver sob o travesseiro, ao mesmo tempo que desbotada fotografia era acariciada por minhas mãos. Numa noite chuvosa e escura, observei que um homem me rondava o leito humilde. Alteava-se a madrugada. O desconhecido vasculhava gavetas procurando algo que lhe pudesse, naturalmente, atender à viciação. Não hesitei um momento. Saquei da arma. Buscava a mira correta para que o tiro fosse desfechado com segurança, quando a luz de um relâmpago penetrou a vidraça. Apavorada, reconheci no semblante do homem que me invadia a casa meu filho Pedro, convertido em ladrão. Esmoreceram-se-me os braços. Quis gritar, mas não pude. A comoção insofreável como que me estrangulava a garganta. Contudo, através do mesmo clarão, Pedro me vira armada e bradou, sem reconhecer-me de pronto: "Não me mates, megera, não me mates." Avançou sobre mim como fera sobre a presa vencida, e despojando-me do revólver, a pender-me das mãos desfalecentes, sufocou-me com os dedos que eu tantas vezes havia acariciado e que me asfixiavam agora como garras assassinas. Não consegui realmente pronunciar uma só palavra. No entanto, ligada ainda ao meu corpo, meus olhos e meus ouvidos funcionavam eficientes. Registrei-lhe o salto rápido sobre o acendedor de luz. Naturalmente, ele agora contava simplesmente com um cadáver. Contemplei-o com a ternura da mulher que ainda ama, apesar de sentir-se em derrocada suprema, e notei que Pedro se inclinou instintivamente para minha mão esquerda, crispada, a aguardar-lhe a fotografia. Horrorizado, exclamou: "Mãe, minha mãe? Pois é tu." Para falar com franqueza, daria tudo para volver ao equilíbrio orgânico, acariciar-lhe de novo os cabelos e dizer-lhe: "Filho querido, não se preocupe, regenere-se e sejamos felizes, voltando a viver juntos. Estou velha e cansada, fique comigo, fique comigo." Entretanto, minha língua jazia inanimada e minhas mãos estavam hirtas. Lágrimas ardentes borbotavam-me dos olhos parados, enquanto a voz querida me gritava estridente: "Mamãe, mamãe, minha mãe." E um sono profundo, pouco a pouco, se apoderou de mim, e somente mais tarde acordei numa casa de socorro espiritual, onde pude reconstituir minhas forças para empreender a restauração de minha alma diante da lei. No entanto, até agora, busco meu filho para rogarmos juntos a bênção da reencarnação, em que eu possa extirpar-lhe do sentimento a era maldita do orgulho e do egoísmo, da viciação e da crueldade. E enquanto sofro as consequências de meus erros deliberados, posso clamar para as minhas companheiras do mundo: mães da terra, educai vossos filhos, afagai-os no carinho e na retidão, na justiça e no bem. Uma criança no berço
é um diamante do céu para ser burilado. Lembrai-vos de que o próprio Deus, em conduzindo à terra seu Filho divino, nosso Senhor Jesus Cristo, fê-lo nascer numa estrebaria. Deu-lhe trabalho numa oficina singela, induziu-o a viver em serviço dos semelhantes e permitiu que ele, o justo, fosse imerecidamente imolado aos tormentos da cruz. Sebastiana Pires. Antes, portanto, de meditarmos sobre esse relato, que de fato é triste e angustioso, lembremos o seguinte: muito antes de aportarmos aqui no plano físico, nessa nossa atual reencarnação, muitos de nós, mas muitos mesmo, quando lá no plano espiritual estávamos, nós buscamos nossos guias espirituais, nossos mentores. Junto a eles, nós solicitamos provas, vivências, depurações, expiações. Pedimos muitas coisas, porque, logicamente, necessitamos de viver tudo isso. Muito do que a gente pediu não foi aceito, porque nossa capacidade é limitada. Mas algumas coisas, alguns pedidos foram aceitos, claro. E o que foi aceito foi registrado em nosso plano reencarnatório. Eu pedi isso, pedi aquilo, legal, aceito, registra lá, no plano reencarnatório. E então eu venho para cá, reencarno, começo uma caminhada reencarnatória no plano físico. O meu plano reencarnatório, tudo que eu pedi, eu não vou lembrar. Registrado está, mas eu não vou lembrar. Porque não há necessidade de lembrar. E não precisamos nos preocupar com isso. Por quê? Porque tudo que eu pedi e que foi registrado no plano reencarnatório, cedo ou tarde surge na minha vida. A prova que eu pedi, ela está lá no horizonte. Conforme eu vou caminhando, no tempo certo, na hora certa, ela vai se aproximando e ela chega. Então chega o problema, a expiação, o embate, a vivência, a depuração. E assim, todo o plano reencarnatório vai sendo desenrolado. Sendo assim, nós assumimos muitos compromissos no plano espiritual. Todos os compromissos que eu assumi porque eu entendi que eles são muito importantes para a minha evolução. São muito importantes para aliviar meu coração, para apacentar minha consciência, para quitar os débitos. Por isso que eu pedi. Só que tudo que eu peço, tudo que eu faço, precisa ter o quê? Uma base. Porque não adianta pedir se eu não tenho capacidade de vencer aquela prova. Então eu preciso de uma base. Quando eu não tenho base, tudo gera sempre mais dificuldade. As situações vão caminhar sempre para dar errado, porque não tem base. Falta base. Mas quando eu tenho uma base sólida, estruturada, fortificada, não importa onde eu esteja, plano físico ou plano material, a base está lá. Então a chance de eu vencer é muito maior. Voltando então para esse relato, nós temos aqui a história de uma mulher sem base. Sem base. Que reencarna, que tem a experiência, a vivência, eu não sei se é uma prova, uma expiação, eu não sei, da maternidade, e muitos de nós solicitou
Quero ser mãe, quero ser pai, quero ter um filho, quero ter uma filha, etc. Mas quando chega a maternidade, a paternidade, precisamos nos perguntar com qual olhar isso é encarado. Como de fato isso é encarado. De uma maneira séria, com base, ou de uma maneira infantil, ridícula, ilusória, às vezes até com menosprezo, com descuido. Porque essa mulher aqui teve a questão da maternidade assegurada. Ela ficou 6 anos pedindo. 6 anos solicitando ser mãe. A maternidade. Foi atendida. Foi atendida no casamento com o marido. E aqui no texto a gente entende bem que o marido era a razão, ela era o coração. O marido então mantinha a estrutura. Ela ia sempre pela emoção, pelo sentimento. Infelizmente, pelo pior sentimento. Lamentavelmente, Sebastiana organizou a caminhada dela, como mãe, logicamente, estruturada no egoísmo e no orgulho. Porque o orgulho é filho do egoísmo. E o mal raiz, a raiz mais profunda dos males, se chama egoísmo. É o maior mal do mundo, o egoísmo. E quem caminha calçado no egoísmo, esquece, é tragédia, não vai dar certo. Então ela, lamentavelmente, foi egoísta com relação ao filho. Ao filho. E não cuidando da educação, não cuidando de colocar essa criança no rumo seguro, essa criança vai crescer. Cresceu, já era. O período de moldagem é o período infantil de um ser humano. Depois fica muito difícil. Quem nos diz isso não sou eu. É a base que nos diz. É a estrutura que nos diz, está aqui. Ó. O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que é a base. E o que é isso aqui? Isso aqui é a palavra de Jesus. Isso aqui é cristianismo. Isso aqui, você pode trocar espiritismo por cristianismo. Isso aqui é a base que sustenta qualquer vitória. Qualquer vitória tem isso aqui como base. E você vai buscar nas derrotas as bases, você não vai encontrar isso aqui. Você vai encontrar sempre outras coisas. Então eu quero trazer aqui rapidamente, vamos primeiro no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 4, causas atuais das aflições. E a gente vai fazer uma ponte com a história de Sebastiana. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Tem alguma coisa a ver com a história? Vou repetir. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? É a história dela. Por fraqueza ou indiferença, no caso dela foi fraqueza. Deixaram se desenvolver neles os germes do orgulho, olha lá, egoísmo, e da tola vaidade que secam o coração, e depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, espantam-se e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Está resumido aqui a história dela. Porque o marido, vamos lá? Claudino, desditoso e envergonhado, adoeceu, sem que os médicos lhe identificassem a enfermidade, falecendo após longos meses de martírio silencioso. Faleceu, desencarnou de desgosto. Desgosto mata. Por quê?
por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho. O pai não teve ali a força suficiente para segurar o cavalo selvagem, que era o ímpeto do filho, as tendências e inclinações do filho. O pai dizendo amém, 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 amém. Um homem correto, trabalhador, sincero, honesto, mas faltou ali a força. Não, não vai ser desse jeito. Segura esse cavalo, senão a gente vai perder ele. Se esse homem Claudino tivesse tido uma outra posição dura, firme e forte, talvez o filho não tivesse se perdido. Talvez. Não dá para afirmar. Mas haveria ali alguma possibilidade. Não, ele disse amém para tudo. E sempre que a gente fala amém para o erro do outro, nós somos corresponsáveis. Claudino é corresponsável pelo disparate do filho e pela queda da esposa, porque ele não soube segurar. Ele até chamou a atenção, ele até dizia isso ou aquilo, mas depois cedia. Faltou fibra, faltou resistência, faltou disciplina para esse homem. Portanto, ele também tem uma parcela de culpa. Menor, porque a mãe tem a grande parcela de culpa e ela admite, ela compreende, ela entende que ela foi aquela que incentivou o filho aos disparates. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, caso dele e dela, dos dois, Claudino e Sebastiana, que interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente a fonte dos males que os afligem e verão se, o mais frequentemente, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Exatamente. Então digo agora a você, algo te aflige, então remonta aí, vai lá atrás e vê se você não poderia ter agido diferente. Porque se a nossa aflição agora, que nos atinge, não foi culpa nossa, a gente não agiu agora errado, lá atrás a gente fez besteira. E ela vem agora. E a gente pede lá em cima, lá no alto, né? No plano espiritual, a gente pede. Ó, me manda aquela aflição lá, me manda aquela dor, que eu preciso dela. Porque lá atrás eu dei aquela pisada de bola. A quem culpar, pois, de todas as suas aflições, senão a si mesmo? Não. Claudino não pode culpar Pedro. Sebastiana não pode culpar Pedro, porque eles não cortaram o mal na raiz. O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas ao invés de reconhecer, se acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência divina, etc. Está aqui a explicação, a base. Portanto, você que é mãe, você que é pai, cuidado. Cuidado, porque tudo o que você faz vai influenciar diretamente no futuro do seu filho, da sua filha, seus filhos ou suas filhas. E serve para os netos também. Porque está cheio de avô aí passando o pano. E depois sobra para o filho segurar, né, o ímpeto do neto. Então está cheio de avô aí pisando na bola feio. Que precisa repensar seriamente aí no que está fazendo, né? Vamos então agora na questão 383 do Livro dos Espíritos, que é uma questão importante e vai nos ajudar a entender algumas coisas. Vejamos. Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? Interrogação. Todos nós passamos pela infância. Qual é a utilidade disso? Resposta. O espírito encarnando-se para se aperfeiçoar é mais acessível durante esse período às impressões que recebem e que podem ajudar o seu adiantamento. É o momento
mais propício para moldar muitas questões dentro do espírito. E que podem ajudar o seu adiantamento, para a qual devem contribuir, atenção agora, aqueles que estão encarregados de sua educação. Então Pedro, quando reencarna Sebastiana como mãe, tinha que auxiliar Pedro na educação para o seu aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento, evolução, melhoria é o nosso papel para com aqueles que estão sob nossas responsabilidades. Ela não fez isso. Ela fez o contrário. Incentivou tudo o que havia de errado no filho. Tudo. E aí deu no que deu. Questão 385. De onde provém a mudança que se opera no caráter a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? E aqui tem uma resposta bem grande. Eu vou trazer apenas alguns trechos, tá? Resposta. É o espírito que retoma sua natureza e se mostra como ele era. É a mudança da infância para o adulto. Se mostra como era. Não conheceis os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Não sabeis o que são, o que foram e o que serão. E todavia as amais, as quereis bem como se fossem uma parte de vós mesmos. Então a criança é um espírito que traz dentro dela tendências e inclinações. Naquele momento de infância ela pode ser podada, moldada, pode se organizar tudo isso dentro dela. Ou pode se piorar, incentivar e agravar os traços terríveis que ela já traz dentro dela. Olha a importância do pai e da mãe, do avô e da avó, do tio e da tia, daqueles que são tutores das crianças. Notemos que é uma mudança muito séria de pensamento. Se eu não entendo isso, a criança para mim é uma coisa quase que sem compromisso, sem comprometimento. Ah, deixa crescer, faz o que quer, fala o que quer, é criança mesmo. Então deixa leve, livre e solta. E aí aquela criança vai crescendo sem ter um mínimo de estrutura. Vai crescendo de qualquer jeito. Ela não é moldada para ser uma pessoa que possa lidar e segurar os seus ímpetos, porque ela tem seus ímpetos também. Ela terá suas dificuldades, ela terá seus problemas, ela terá suas dúvidas. E se ela não tem a base, a estrutura, se ela não é podada, moldada, ela fica solta. E solto pode gerar problema. Como Pedro gerou grande problema. A infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos não entram na vida corporal senão para se aperfeiçoar, sim, se melhorar. A fraqueza da pouca ideia os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que os devem fazer progredir. Aí, exatamente. É quando se pode reformar seu caráter, reprimir-lhes as más inclinações. Tal é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada, pela qual deverão responder perdão. Por isso, a infância não é somente útil, necessária, indispensável, mas ainda ela é uma consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então, ficou claro agora o quanto Sebastiana errou. O quanto ela não conseguiu dar ao filho o que ele precisava. Como diz aqui, reprimir-lhe as más inclinações, perdão. Ela não reprimiu em nenhum momento mais, simplesmente incentivou. Deu no que deu.
O próprio filho matou a mãe. Numa ação absolutamente translocada. E ainda para encerrar, no Livro dos Espíritos, questão 582. Pode-se considerar paternidade como uma missão? Olha só. É uma missão a paternidade, a maternidade? É ou não é? Vejamos. Sim, é, sem contradito, uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande que obriga, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. É uma responsabilidade gigante. Gigante. É uma missão. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que estes, atenção, o dirijam no caminho do bem. Sebastiana não fez isso. Claudino tentou, mas faltou força. E Deus facilitou sua tarefa dando-lhe uma organização frágil, delicada, que o torna acessível a todas as impressões, por isso a infância. Coloca aquele espírito duro, difícil, agressivo, bruto, no corpo de uma criancinha. Uma mãe que o ama, o pai que o protege o ama. E ali eles precisam moldar, cortar, aparar todas as más tendências daquela criança que é um espírito bruto, violento. E que se não for ali reprimido, vai dar problema. Mas há os que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazê-las produzir muitos e bons frutos, que endireitar o caráter de seu filho. Se este sucumbe por sua falta, quer dizer, carregarão a pena e os sofrimentos do filho na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que dependia deles para o seu adiantamento no caminho do bem. Exatamente o que diz a história. Então notemos que faltou a Sebastiana o quê? Isso aqui, ó. Faltou a base, faltou a estrutura. É o que a gente está fazendo aqui agora. Buscando a nossa base, nossa estrutura, estruturando a nossa caminhada, aprendendo com o erro dos outros, ou os erros dos outros. E mais importante, observar o erro do outro, mas aprender como se fazer. Ter a base, a estrutura, a fundação, a solidez. Porque agora não, porque essa história foi relatada, lembremos a data, 1956. Possivelmente, todos esses personagens já reencarnaram. Podem estar aqui agora, junto a nós, buscando a reparação, a recuperação, buscando realinhar suas histórias, porque existe só um caminho. Não existem 2, 3, 4 caminhos. É um caminho só. E é o caminho da verdade que liberta. E quando a gente tem a verdade ao nosso lado, há como errar? Não há. Porque a verdade vai nos guiar. E quando eu tenho a base sólida, que é o Cristo, e a verdade como o leme do meu barco, a gente vai de fato avançar. É muito triste essa história, porque ela ama Pedro. Sebastiana ama Claudino. Claudino ama Pedro e Claudino ama Sebastiana. 3 espíritos que vão se amar. Mas precisa ser o amor incondicional. Não é o amor infantil, não é o amor orgulhoso, não é o amor egoísta. E Sebastiana terá muito trabalho, porque assim como ela terá muito trabalho, Pedro também.
que se tornou um assassino, um ladrão. E isso tudo precisa de reparação, não fica impune. Nossa torcida é para que eles, como outros aqui deste livro, possam de fato ter conseguido reparar o erro, os erros no plural que cometeram. Fica o alerta. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre.